Oh, Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. Amém, irmãos? Posso ler? Glória a Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram-se distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar nessa noite. Essa palavra, eu acredito que toda a igreja já escutou, mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E a mensagem que eu trouxe para a tua vida nessa noite é uma mensagem de avivamento. Junto com essa mensagem, nós trazemos também o arrependimento. Porque para sermos avivados, precisamos arrependermos. E a Bíblia nos vai dizer que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ao cumprir-se o dia de um evento, estavam todos reunidos unimamente, em adoração ao Senhor, em proclamação pelo Espírito Santo de Deus. E todos estavam ali após o culto, a qual Pedro ali pregou, falou do amor de Jesus, trouxe a mensagem aos corações, e o povo se reuniu para receber a promessa que o Senhor tinha para aquele povo. O que se cumpriu na palavra foi a profecia qual Jesus tinha entregado àquele tempo. E ao cumprir-se os dias de Pentecostes, o povo estava preparado porque sabia que a qualquer momento algo impetuoso poderia acontecer, que seria a chamada do fogo do Espírito Santo sobre aquele lugar. E trazendo para os dias atuais, irmãos, em nossa vida, nós precisamos entender que para sermos avivados, nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. E eu tenho um testemunho para contar para vocês. Enquanto eu li essa mensagem, o Senhor falava ao meu coração para que eu contasse, porque é culto de jovens. E eu, irmãos, por mais que não pareça, eu ainda sou jovem, irmãos. Eita glória. E ali, irmãos, o que nos traz nos dias atuais é que o inimigo ele tem trabalhado, irmãos, de uma forma grotesca para a vida contra os jovens, contra a igreja do Senhor. E houve um momento da minha vida, irmãos, não tão distante, a qual eu passei por uma frieza espiritual, a qual eu não conseguia mais orar. Mas eu falava assim, eu não estou tendo força mais para clamar, mas eu não vou desistir de te buscar. E todas as vezes, irmãos, a qual eu colocava o meu joelho para orar no meu quarto, mesmo assim eu não parava. Vinha aquele peso espiritual muito grande sobre a minha vida, a qual eu senti um peso muito grande. E um dia Deus ministrou ao meu coração, dizendo que para que eu pudesse ter de volta o que um dia eu tive na presença do Senhor, eu precisava ter mais intimidade com Ele. Porque houve um tempo, irmãos, a qual eu orava de dia, de tarde, à noite, a qual eu buscava ao Senhor, irmãos, todo momento da minha vida eu estava conectado com o Senhor. E de repente veio vindo novas oportunidades. Na vida terrena, comecei a priorizar coisas que não eram para priorizar. E comecei a deixar de lado o meu particular com o Senhor. Eu lembrava ali um dia, orava ao Senhor, chorava, ficava 3 dias sem orar. E de repente ia lá e orava de novo, achava que era o suficiente, mas não é o suficiente. O que nós entendemos, irmãos, é que para que nós possamos ter uma linha ligada diretamente com o Senhor, nós precisamos estar em constante oração. E para que a chama do Espírito Santo não se apague de nós, nós precisamos abastecer. Se o pastor acender aqui nessa noite no altar um fogo, irmãos, de lenha, quando a lenha se acabar, o fogo vai o quê? Se apagar. E o que Deus trouxe para a minha vida é que nós temos que preencher o nosso lugar de intimidade, o holocausto de adoração com o Senhor, dia após dia das nossas vidas. Por mais que amanhã a graça seja renovada em minha vida, eu preciso avivar o meu momento de intimidade com o Senhor. E para que aquele povo recebesse, irmãos, ali eles estavam conectados juntos, eles estavam todos reunidos ali impetuosamente, preparados para servir ao Senhor em espírito e em verdade, com o coração aberto, porque existia sobre eles uma promessa. Eu acredito, irmãos, que haverá um novo tempo do Senhor para a igreja do Senhor nesses tempos. O Senhor irá levantar homens e mulheres separadas, homens que não têm medo de ir para a guerra, mulheres que não têm medo de oração, mulheres que estão dobrados o joelho perante ao Senhor com avivamento e cheio da graça do Espírito Santo.
De nós jovens, ali tem muito jovem no cantinho ali. O Senhor quer de nós compromisso com a palavra do Senhor. O Senhor quer de nós compromisso com a presença dEle para as nossas vidas. O que eu trago para vocês hoje, a mensagem é: arrependei-vos dos seus pecados, arrependei-vos do que nós temos feito em nosso secreto. Porque estar aqui, todo mundo está me vendo, mas o meu secreto o Senhor conhece. Estar aqui na igreja adorando, todo mundo está vendo, mas o meu secreto o Senhor conhece. E sabe o que Deus fala para nós nessa noite? Que ao entrar no teu quarto, o momento de intimidade é sua com o Senhor, é sua com Deus. O momento que você adora aqui na igreja, ele não invalida o momento que você está no seu quarto, com um particular com o Senhor. E sabe qual é o nosso defeito, irmãos? Eu falo isso como igreja no geral, é que às vezes nós vemos para a casa do Senhor somente receber, enquanto o Senhor quer de nós que nós vemos entregar. Mas entregar o que, Paulo? Se as minhas mãos estão sujas. É isso mesmo, irmão. Entrega ao Senhor o seu pecado. Entrega ao Senhor o seu arrependimento. Entrega ao Senhor aquilo que tem te parado, aquilo que tem te aprisionado, aquilo que tem te impedido de você caminhar diante da presença do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo nessa noite que para que nós possamos ser avivados, nós precisamos ligar a conexão direta com o Senhor. Nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo. É naquele momento, jovens, a qual você quer falar, eu quero dizer, eu estou irritado, eu quero falar, e o Espírito Santo fala: silêncio, porque quem vai resolver sou eu. É aquele momento a qual você quer chegar e quer falar: não, hoje eu tenho para falar tudo, e Deus está dizendo: você não vai questionar nada, porque a partir do momento que você começa a questionar, o Senhor tira as mãos, para que Deus ele vá, irmãos, em favor de você, para que Deus possa em favor de você, você precisa deixar que o Senhor trabalhe. Nós queremos arrancar de nós o pecado, irmãos, isso é maravilhoso. Nós queremos tirar de nós o pecado. Nós queremos ser avivados por essa presença. Mas infelizmente, irmãos, sem oração, sem intimidade com o Senhor, nós seremos mais um soldado escafiado no meio do caminho. O segredo para que nós venhamos ter um momento de intimidade com o Senhor não deixou de ser a oração, irmãos. Por mais que a modernidade tenha adentrado em alguns templos, por mais que a modernidade tenha entrado em alguns corações, por mais que a riqueza subiu ao sentimento de muitos, por mais que o lugar de Jesus não é o primeiro em muitas vidas, para que nós venhamos ter um encontro com o Senhor novamente, nós precisamos se arrepender dos nossos pecados. Para que nós possamos ter um momento de intimidade com Deus, irmãos, é maravilhoso, nós precisamos arrepender-se dos nossos pecados. Sabe aquele momento, irmãos, que é você dobrar o seu joelho e você sentir aquela presença a qual você não quer sair mais de lá? Sabe aquele momento que é você subir ao monte e adorar o Senhor em espírito e em verdade? Sabe qual é aquele momento a qual você está angustiado? Você abre esta palavra, o Senhor vem preenche com o que tem para a tua vida, que é a palavra de água viva. Sabe aquele momento a qual a depressão está batendo forte, o desespero está acelerado dentro do teu coração, e Jesus está dizendo: acalma. Sabe aquele momento ao qual o Senhor te escolheu para uma grande obra, e você está querendo correr desta obra? Deus está dizendo: acalma, que eu te chamei. Foi lido aqui Josué, irmãos. Foi falado aqui, Josué sentiu medo, mas o Senhor disse a ele que estaria com ele. Nós precisamos, irmãos, não apartarmos desse avivamento que é a presença do Senhor. E sabe qual é a minha oração? Eu falo: Senhor, se o Senhor tem algo para fazer ainda nessa terra, não me deixe de fora. Se o Senhor tem algo para fazer, se a minha geração precisa de mim, não me deixe de fora. Se a tua igreja depende de mim, Senhor, não me deixe de fora. Por mais que muitas das vezes eu priorizo algumas coisas que não são para priorizar, não me deixe, Deus, de fora daquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Irmãos, talvez o povo estava ali reunido, o povo sabia que reunido ali sentiriam a presença do Senhor, mas talvez eles não imaginavam como era maravilhoso sentir o fogo do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Nós colocamos muita expectativa em nós mesmos, nós colocamos muita expectativa no homem, nós colocamos muita expectativa no que o homem pode fazer por nós, mas o nosso Deus, Ele tem água viva, Ele tem maná do céu para as nossas vidas. Talvez você ache que já é o suficiente, não é o suficiente. Não é o suficiente levantar da cama todos os dias, se arrumar e vir para a igreja.
O suficiente, sabe qual, irmãos? É se entregar sinceramente ao Senhor. Porque no comum nós fazemos isso todos os dias. Nós levantamos, às vezes nem oramos. Olha como é comum. E para que nós venhamos ter a intimidade com Deus, é você abrir os teus olhos de manhã e o Espírito Santo soprar. Cadê você? É você abrir os seus olhos pela manhã e o primeiro pensamento que vem, dobre o joelho em oração ao Senhor. Irmãos, e todos esses momentos, nesse período a qual eu passei, eu falei, Senhor, se for para testemunho, glória a Deus. Mas não teve um dia sequer que ao meu celular despertar pela manhã, ao abrir os meus olhos, eu me lembrava, Deus, eu estou deitado, mas meu coração conectava com o Senhor. E foi através disso, irmãos, que eu consegui me reerguer diante da presença do Senhor. Porque, irmãos, o desafio é grande, a guerra é grande. Nós estamos aqui, mas estamos a todo momento sendo saqueados pelo inferno. O inferno quer tocar de um lado, pessoas que você nunca imaginaria se levantam contra a sua vida. Tudo para você fica difícil e você fala, agora eu vou parar. Mas não, irmãos, a ordem não é para parar, a ordem é para continuar. A ordem é para continuar reunido, para que o Senhor venha avivar a tua igreja. E sabe o que é engraçado, irmãos? É que muitas das vezes nós nos fadigamos de tantas coisas. Nós nos fadigamos porque nós achamos que, tá bom. E não, irmãos, o Senhor tem o mais profundo para nós. Enquanto nós colocamos o nosso calcanhar, o Senhor quer que nós entregamos para o profundo nas águas do Senhor. Não adianta nós estarmos aqui se o nosso coração está desligado do que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Não adianta seguirmos a igreja, estar aqui todos os dias por uma rotina. Não. Aquele povo estava reunido, mas ele sabia que de repente algo do céu ia descer. Aquele povo estava reunido, colocando lenha na fogueira, um ajudando o outro em oração, pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, eu imagino, pessoas ali sendo reunidas com poder e unção do Senhor, e começaram a sentir o Espírito Santo e falaram, meu Deus, o que é isso? Irmãos, a presença do Senhor na nossa vida, irmãos, é inexplicável. É inexplicável quando nós sentimos o Espírito Santo bradando em nosso coração. É inexplicável quando nós sentimos a carne se tremendo na presença do Senhor. Mas nós queremos isso dia após dia. É inexplicável porque nós não conseguimos explicar, mas nós conseguimos sentir essa graça. E sabe o que é engraçado? Outrora, uma vez eu fui questionado. Eu trabalho numa escola e aí no intervalo o pessoal falou assim, Paulo, eu sei que você canta, só que o pessoal esperava outra coisa. Esperava uma música sertaneja. Eu falei, não, eu vou cantar o que eu canto no meu dia a dia. E eu comecei a louvar naquele pátio na escola. E comecei a louvar ali. As pessoas não entendem, algumas pessoas que estão lá fora, no mundo, elas não entendem a presença do Senhor. E alguns jovens, alguns alunos começaram a chorar na presença do Senhor. Alguns quiseram, uns se envolveram demais, outros estavam... Irmãos, resumindo, era para ser um intervalo interativo, virou um culto. Glória a Deus. E quando eu entrei na sala ali dos professores, uma pessoa virou para mim e falou bem assim, esses crentes é enjoado demais. Eu falei, sabe por que a gente é enjoado? Porque o que nós sentimos, nós queremos compartilhar. É algo tão bom, tão bom, tão bom, que a gente quer que todo mundo sinta. Sinta aí também o Espírito Santo de Deus na tua vida. É isso, irmãos. É você estar num ambiente a qual ele está preparado para alguma coisa. E quando você chega lá, você fala, não, Jesus que vai operar aqui nessa noite. É você estar preparado para ir para um lugar totalmente secular, como diz o povo do mundo aí. Mas você vai chegar lá com diferença, com a unção do Espírito Santo. Mas para que nós venhamos trazer essa graça, nós precisamos ser avivados por ela. Para que nós possamos levar essa graça, nós precisamos se revestir do poder de Deus na nossa vida. E outra coisa, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele age no pulo, ele age no choro, ele age no momento de oração ali, as irmãs no ciclo de oração. O Espírito Santo, irmãos, ele age em todo o ambiente a qual ele é bem-vindo. Então, quando nós adentrarmos aqui, irmãos, se o irmão gosta de pular, ele está sentindo da maneira que ele gosta de adorar. Se o irmão está aqui sentadinho, calado, ele está assistindo da maneira que ele gosta de sentir ao Senhor. É engraçado, irmãos, porque o Espírito Santo, ele respeita todos. E ele age da maneira a qual nós estamos ali, ó. Deus, eu estou pronto para sentir, Senhor. Da forma que o Senhor quiser, o Senhor vai agir. Porque as coisas do Senhor, irmãos, ela não é feita com bagunça. As coisas do Senhor, ela é feita com ordem. O Espírito de Deus, ele é educado.
E nós precisamos, irmãos, ser agraciados por essa graça dia após dia. Nós precisamos estar ligados na descida do Espírito Santo, como se cumpriu ali no dia de Pentecoste, quando o povo estava preparado ali, se revestindo da presença do Senhor Jesus. De repente você veio aqui, arrumou a sua roupa e falou: eu vou no culto mais uma vez, mas o Senhor quer marcar um encontro contigo e dizer: aonde você estiver, algo sobrenatural tem que acontecer. Aonde você estiver, a minha graça vai estar contigo. Aonde você estiver, a obra do Senhor vai continuar, ela vai dar continuidade. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, irmãos, teve pessoas lá no passado que oraram para a igreja continuar aberta. E nós somos responsáveis para que essa porta continue aberta para a próxima geração. O Senhor nos levantou, irmãos, como homens e mulheres que oram, como homens e mulheres que buscam a santa graça do Senhor. E às vezes você fala: Deus, mas eu estou orando tanto, não estou tendo resposta nenhuma. Irmãos, você não pode estar ouvindo a voz de Deus, mas Ele está escutando a sua voz. Você pode não estar ouvindo a voz de Deus sussurrando aí ainda, mas Ele está escutando a tua adoração, a tua oração. E o avivamento, irmãos, não é só movimento. O avivamento, como eu falei, é arrependimento. Não adianta estarmos reunidos, não adianta estarmos envolvidos, se o nosso coração está distante daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não adianta estarmos todos juntos reunidos com o pensamento desconectado do Espírito Santo. Não adianta estarmos juntos se o nosso coração não está ligado na graça do nosso Deus. E o que o Senhor tem para a nossa vida hoje, irmãos, é priorizar a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Priorizar a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Porque mais adiante, irmãos, antes desse versículo, lá no versículo 3, fala também sobre a cura de um coxo. Já tinha acontecido o movimento do Senhor, os homens já tinham recebido o poder de Deus, Pedro e João já estavam revestidos da graça do Senhor, já estavam com autoridade sobre a mão, sobre a vida deles, já estava sobre eles o dom de cura, já estava sobre eles o dom da profecia. E existia um morador, um mendigo, irmãos, um coxo. A Bíblia não relata se ele era mendigo, mas fala de um coxo, que desde o seu nascimento, ele era paralítico. Ele não podia andar, não podia caminhar, não podia pular, mas todos os dias ele estava posto na porta formosa do templo para pedir esmola. E todas as vezes que eu olho essa mensagem, o Senhor me dá algo diferente. Esse coxo, irmãos, nós iremos basear ele como as pessoas que estão lá fora, longe da presença do Senhor Jesus. Quantas pessoas estão paralisadas hoje? Até mesmo dentro da igreja. Quantas pessoas estão paralíticas? Quantas pessoas não se movimentam? Quantas pessoas estão ali coxas, doentes? Eu não digo carnalmente, mas eu digo espiritualmente. Quantas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas nos encontramos como aquele homem? Houve um momento, irmãos, a qual ele se encontrou com 2 homens de Deus. Esses 2 homens de Deus é você, Pedro e João. Eles estavam ali coxos, paralíticos. Quando Pedro e João chegou, fitando-se os olhos nele, disse para ele: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha, irmãos, olha que graça. Em nome de Jesus. Aquele homem firmou-se os pés no chão, entrou sobre o templo saltando, pulando de alegria. E ali o povo que estava no meio do templo para orar, entenderam que era aquele homem que estava ali. Sabe, irmãos, o que eu tenho para falar para você? É que o Senhor vai te colocar na posição de Pedro e João. Se você estava na posição do coxo, Deus te levanta hoje como Pedro e João. Você não tem que ter medo, irmãos, de profetizar sobre a vida dos que estão coxos lá fora. Você não tem que ter medo de profetizar sobre a vida daqueles que estão lá fora, sem vida, porque já estão nas mãos do maligno. Jesus está levantando você hoje, nessa noite, para ir lá fora e ter coragem como aquele homem, como aquele Pedro e João ali naquele lugar. Você está aqui, irmão, reunido, já foi cheio do Espírito Santo, avivado por esta presença, arrependeu-se dos seus pecados
e vai lá fora, irmãos, fazer a missão do Senhor. Jovens, a missão que Deus tem para vocês é para pregar a palavra do Senhor, não importa de qual forma, louvando, profetizando, através de um bom dia. Deus quer usar vocês para levantar uma geração nova na presença do Senhor. Deus levantou vocês, jovens, para que nós viemos estar aqui nessa noite, para sermos revestidos da graça do Senhor Jesus, para sermos revestidos da presença que o Senhor tem para as nossas vidas. Haverá um momento ao qual nós iremos ser cheios, a partir de hoje, irmãos. Haverá um momento ao qual nessa noite você vai se encontrar com essa presença, e por onde você passar, as pessoas vão até te chamar de chato, mas é porque você vai querer transmitir para elas o que você tem sentido. Não adianta, irmãos, nós recebermos se nós não queremos entregar, irmãos. Se você está aqui nessa noite, o Senhor está te ungindo, te enchendo de azeite, é para transbordar na vida do outro. Tem um louvor que diz: desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. É isso, irmãos. Nós cantamos, enche de azeite, o Senhor nos enche de azeite, e quando nós chegamos lá fora, não é para nos acovardarmos, é para irmos, irmãos, e transmitir. Você pediu para que Deus te desemborcasse, o Senhor te desemborcou. Você pediu para que o Senhor te enchesse de azeite, o Senhor te encheu. Se o Senhor nos enche, irmãos, nós precisamos transmitir, nós precisamos compartilhar, nós precisamos entregar também para aqueles que precisam. Nós precisamos entregar aos necessitados a graça do Espírito Santo sobre a vida deles. Eu poderia estar muito bem, irmãos, aqui gritando, não. O Senhor disse para mim: Paulo, diga lá para aquele povo, para os meus servos, que eu os levanto nessa noite como autoridade, como atalaia do fogo do Espírito Santo. Diga para o meu povo naquela noite que marche diante da presença do Senhor. Diga àquele povo que tem intimidade com o Senhor, porque tem pessoas ali que estão orando, tem pessoas ali que estão buscando, mas tem pessoas ali que se encontram fracos. E a mensagem para a tua vida é: levanta dessa enfermidade espiritual, levante dessa paralisia espiritual. O Senhor te levantou como boca dele nessa terra para pregar as boas novas do Espírito. O Senhor te levantou como atalaia do fogo para propagar esta palavra, para propagar esta mensagem aos corações necessitados. O Senhor te levantou, o Senhor te reuniu. Aqui tem mais de 20 pessoas, tem mais de 20 soldados. E através de você, o Senhor quer salvar uma geração inteira. Através de você, o Senhor quer salvar uma geração inteira, irmãos. Através da sua vida, o Senhor quer curar alguém. Através da sua oração, o Senhor quer levantar um coxo. Através das tuas mãos levantadas, o Senhor quer expulsar os demônios. Mas para que nós possamos fazer isso, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Mas para que nós possamos receber o comando do Senhor, nós precisamos ser amigos. O Senhor nessa noite te chama como amigo. O Senhor te chama nessa noite como amigo. O Senhor te chama nessa noite como jovem, como a mulher e como o homem que propagará a palavra do Senhor aos quatro cantos dessa terra. Irmãos, o Evangelho, irmãos, não é luxo. O Evangelho não é riqueza. A riqueza maior é o céu, irmãos. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos num campo de batalha. O Senhor não te entregou um ministério para se autopromover nesse ministério, não. O Senhor te confiou uma obra para que você pudesse levar aos coxos, aos mancos, aos doentes a palavra do Senhor. E eu quero convidar você a se colocar de pé, irmão, já a hora já foi.